Hebreus capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 4, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? E, irmãos, a autoria deste livro de Hebreus ainda tem sido um tópico de debate entre os estudiosos, os teólogos, ao longo dos séculos. E muitas fontes confiáveis de estudiosos renomados, eles atribuíram o autor dessa carta a Paulo, outros atribuíram a Timóteo, e por aí adiante. Mas apesar de tudo, irmãos, nós vamos focar a atenção no conteúdo dessa carta, na profundidade e na importância do assunto que vai ser apresentado hoje. Uma coisa também que nós não sabemos, os estudiosos não sabem ao certo, quando foi que essa carta foi escrita. Muitos deles aceitam que ela foi escrita provavelmente no ano 62 a 68 depois de Cristo. Mas o tema central, meus irmãos, que gira em torno do livro de Hebreus, como nós podemos observar entre esses 4 versículos, é sobre a superioridade de Cristo. Tanto que no versículo 4, eles diz que Jesus herdou um nome que é sobre todos os nomes. Então, Cristo é apresentado, meus irmãos, não apenas como o Filho de Deus, mas também como o sumo sacerdote perfeito, cujo sacrifício na cruz cumpriu e superou todos os sacrifícios do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus gira em torno disso. Então, meus irmãos, e o que deixa bastante claro é a completa suficiência da obra redentora de Cristo. Que a redenção, a obra sacrificial de Cristo, foi completa e suficiente. E também, meus irmãos, nós vamos entender também, nessa carta aos Hebreus, a respeito da perda de valor do antigo sistema sacrificial judaico. O autor, ele vai destacar que já foi abolida esse sistema sacrificial judaico. E essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus que se converteram ao cristianismo, mas que estavam sofrendo, meus irmãos, perseguições. Como todo o começo da história do cristianismo, todos aqueles que se convertiam ao cristianismo, eles sofriam perseguições. E o objetivo, meus irmãos, dessa carta
era exatamente de encorajar aqueles irmãos que estavam se convertendo ao cristianismo, a manter a fé em Cristo e não voltarem às práticas judaicas. E logo de início, irmãos, uma coisa que nós podemos perceber é que quase todos os temas dessa carta estão resumidos nesses 4 versículos, que fala da revelação suprema de Deus no seu Filho Jesus. E de acordo, meus irmãos, com esse assunto sobre a revelação suprema de Deus, nós vamos tratar 2 pontos importantes desses 4 versículos dessa passagem. Primeiro ponto, como Deus se revelou a nós. E o segundo ponto, por que nós devemos ouvir Jesus. E primeiro, meus irmãos, como Deus se revelou a nós. A resposta para essa pergunta, o próprio autor respondeu no versículo 1. Vamos ler, meus irmãos, o que diz aí no início do versículo 1. O autor, ele disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de várias maneiras. A pergunta é: como Deus se revelou a nós? E aí o autor, ele responde que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de várias maneiras, ou seja, há muito tempo Deus falou. Uma coisa, meus irmãos, que nós devemos entender logo de início, é que Deus, ele não foi criado pela imaginação do homem. Deus, ele não foi inventado ou sonhado pela mente humana. Ou seja, meus irmãos, não foi nós que revelamos a Deus, Deus que se revelou a nós. Deus, meus irmãos, é quem nos criou, e foi Ele quem falou com a sua criação, como está escrito lá no livro de Gênesis. Então isso, meus irmãos, nos dá a entender que se Deus falou, é porque Ele quer que a sua criação o ouça. Se Deus falou, é porque Ele quer que a sua criação o ouça. E de quais formas, meus irmãos, Deus falou? O autor vai deixar isso bastante claro, no versículo 1 ainda, dizendo que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Aqui fica claro que Deus falou especialmente pelos seus mensageiros, inspirado por eles no Antigo Testamento, ao qual, meus irmãos, o Senhor falou através destes homens, pelos sonhos, pelas revelações, e também, meus irmãos, pela inspiração da sua palavra. Ou seja, irmãos, se Deus se revelou através da história, e hoje principalmente Deus continua se revelando através da sua palavra. A Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus. E ela fala, meus irmãos, também de outras maneiras como Deus se revela ao homem. Através da Bíblia, meus irmãos, Deus revela quem Ele é e o que Ele quer de nós. Se você quer saber quem é Deus e o que Ele quer de nós, meus irmãos, leia a palavra de Deus. E por que é, meus irmãos, que o autor ele faz essas lembranças de que Deus falou por meio dos profetas? Por que é que o autor vem puxar dos antepassados dos profetas que Deus falou através deles? Por que o autor faz essa lembrança? Nós temos que se lembrar, meus irmãos, que o autor ele está escrevendo para cristãos que vieram do judaísmo. Pessoas, meus irmãos, que cresceram ouvindo os profetas judeus,
e que conheciam as escrituras da lei. Por isso que o autor vem trazendo lembranças de que Deus falou através dos antepassados. Aqui o autor está dizendo para eles que a mensagem dos profetas que anunciaram a palavra de Deus era valiosa. Era valiosa. Mas que a mensagem do Antigo Testamento era uma mensagem que aguardava seu cumprimento no Filho de Deus. O quem? Em Jesus Cristo. E nós podemos perceber que o autor, meus irmãos, ele começa falando sobre o Filho de Deus. E mais na frente, meus irmãos, é que o autor vai revelar quem é esse Filho de Deus. Fazendo com que aqueles judeus convertidos venham, meus irmãos, venham, meus irmãos, ali, de certa forma, meditar. E logo depois, ele vem e cita o nome de Jesus. E o autor, meus irmãos, para comprovar que o Antigo Testamento ainda não tinha tido o seu cumprimento total, aqui no versículo 2 ele diz, no versículo 2, ainda no versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Antigamente falou pelos profetas, falou de várias maneiras, e a nós nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Ou seja, com a chegada do Filho, com a chegada do Filho de Deus, veio a revelação suficiente e total de Deus ao mundo. Jesus, meus irmãos, é o cumprimento de todas as profecias que foram anunciadas. Todas as profecias anunciadas pelos profetas, Jesus Cristo é o cumprimento de todas elas. Profecias profetizadas pelo profeta Isaías, pelos profetas Jeremias, e por tantos outros profetas, meus irmãos, Cristo é o cumprimento de todas essas profecias que foram anunciadas. E nós temos que entender que ninguém, meus irmãos, depois de Jesus, vem com uma revelação melhor ou mais completa do que o próprio Deus. Ninguém depois de Jesus veio com uma revelação melhor ou mais completa do próprio Deus. Nem o profeta Maomé, que é o profeta do Islã, nem o Papa, o qual o povo chamam de o porta-voz. Nem, meus irmãos, a Ellen White, que se diz a profetisa, fundadora do Adventismo. E tampouco, meus irmãos, Allan Kardec, falso profeta, fundador do Espiritismo. Nenhum deles, meus irmãos, veio com uma revelação maior e melhor do que a revelação de Deus. Nenhum deles, meus irmãos, é superior ao Filho. E que ninguém, meus irmãos, ousem dizer que sabe mais que o Filho. Porque, meus irmãos, se Deus falou pelo Filho, meus irmãos, porque se Deus falou através de Jesus, por meio do Filho, é as palavras do Filho que nós devemos ouvir.
Muitos por aí afora têm dado mais ouvido a esses homens, a essas mulheres que se dizem profetiza. E você que está acompanhando agora pela internet, você que vai de certa forma encontrar este culto online, a quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? A voz de Deus? A voz do Filho? Ou você está dando mais ouvido a um profeta que chega com uma revelação nova? E por que, meus irmãos, que nós devemos ouvir Jesus? O autor responde na metade do versículo 2. Veja, meus irmãos, o que o autor escreveu no versículo 2. Por que que nós devemos ouvir a Jesus? Por que que nós devemos ouvir o Filho de Deus? O autor respondeu: a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque também fez também o mundo. Constituiu o herdeiro de tudo, herdeiro de todas as coisas. Aqui está, meus irmãos, o porquê que nós devemos ouvir. Porque, meus irmãos, Ele é perfeito. Porque, meus irmãos, Jesus, Ele recebeu a herança do Pai. O autor está dizendo que só há um filho para receber toda essa herança, que é o Filho de Deus. Este filho, meus irmãos, que herdou um nome que é superior a todos os nomes. Se tudo, meus irmãos, é sustentado pelo poder do Filho, pela palavra dele também você foi criado. E é pela palavra dele, meus irmãos, que ele te sustenta. É pelo poder do Filho, é pela palavra de Deus que você é sustentado. Nós ouvimos, meus irmãos, a Jesus. É vida, é sabedoria. Mas se nós ignorarmos, meus irmãos, se tornaremos tolo. Ignorar, meus irmãos, a Jesus é tolice e morte para aqueles que o rejeitam ouvi-lo. E é isso, meus irmãos, que a igreja precisa ouvir nesse século, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso, meus irmãos, que a igreja deve continuar a pregar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entenda, meus irmãos, que se você não escutar o que a verdade fala, você não consegue obedecer. Se as pessoas não derem ouvido o que a verdade está falando aos seus ouvidos, eles nunca, meus irmãos, irão conseguir obedecer. Andarão por aí achando que estão obedecendo. Andarão por aí achando que estão fazendo o correto, mas estão, meus irmãos, de certa forma, deixando de obedecer, porque não escutam o que a verdade fala. E muitos nos nossos dias estão perdendo cada vez mais a audição espiritual. Estão ficando moucos espiritualmente. Estão ficando insensíveis espiritualmente. Estão moucos, meus irmãos, perdendo a capacidade de ouvir a Deus. E sabe por quê, meus irmãos? Porque estão escutando a si mesmo. Porque estão escutando mais a voz do aqui e do acolá. Estão dando ouvido mais às inquietações e preocupações da vida presente, meus irmãos.
E muitas vezes, meus irmãos, muitas das denominações de hoje, o que está acontecendo com muitas igrejas nos dias de hoje, estão, meus irmãos, lutando entre si, gladiando-se uns aos outros, esquartejando de certa forma uns aos outros, meus irmãos, tudo em nome de uma falsa felicidade. Tudo, meus irmãos, porque não deram ouvido à verdade, estão dando ouvido a uma falsa felicidade, de que vão obter algo em sua vida para preencher a felicidade, para encher o seu coração de felicidade, porque estão numa falsa felicidade de receber milhões e milhões, estão numa falsa felicidade, meus irmãos, de que você ser dizimista vai ser próspero, que não vai passar necessidade. Estão dando ouvido, meus irmãos, a uma falsa verdade, meus irmãos. Tudo isso para preencher uma falsa felicidade no coração. Um prazer momentâneo, uma felicidade momentânea, que jamais pode preencher o vazio dos seus corações. E tudo isso porque estão dando ouvido mais o que os outros dizem, porque estão dando mais ouvido o que os falsos profetas têm para falar, porque estão dando ouvido, meus irmãos, porque o homem teve uma revelação de Deus e disse que tinha que, meus irmãos, de certa forma ensinar daquela forma, ensinar um legalismo, para que seja uma igreja santa, diferenciada das outras, que não usa bermuda, que as irmãs não cortam o cabelo, que as irmãs têm que usar um véu, que na hora da ceia ninguém pode tomar a ceia, apenas pega o cálice e não pode beber, porque somente os escolhidos, os 144 mil, é que vão cear naquele último dia. É isso que o povo estão dando ouvido, irmãos. E as pessoas vivem lutando umas às outras em busca de uma falsa felicidade. E não deixe que as palavras, como as pessoas dizem, entre no ouvido e saia pelo outro. Glória a Deus. Então, irmãos, não faça como muitos dizem, que a verdade vem entrar pelo ouvido e sair pelo outro. É isso que as pessoas estão fazendo quando a gente leva o verdadeiro evangelho, entra no ouvido e sai pelo outro. As pessoas, meus irmãos, não têm o desejo, o almejo de dizer, isso que esse irmão está dizendo, eu vou examinar para ver se é realmente dessa forma. As pessoas, meus irmãos, não têm a preocupação de ouvir o verdadeiro evangelho, mensagens e mais mensagens, palavras e mais palavras, e ter o desejo no coração de abrir a Bíblia, examinar e ver se realmente é daquela forma. Ouça a palavra de Deus. Não deixe que ela entre no ouvido e saia pelo outro. Examine se é dessa forma. Examine se o que você está ouvindo é dessa forma. Mas aquilo, meus irmãos, que nós devemos, o que realmente a igreja de Cristo deve deixar entrar pelo ouvido e sair pelo outro, meus irmãos, é tudo aquilo que estiver contrário à palavra de Deus. Isso sim é que deve ser desconsiderado.
Você ouviu uma heresia, uma distorção da palavra de Deus, aí sim você pode deixar entrar no ouvido e sair pelo outro, porque não vai trazer proveito nenhum. Veja, meus irmãos, o que Timóteo deixou claro, o que está claro aqui em 2 Timóteo, o que Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões no ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, e desviarão os ouvidos da verdade, e se tornarão as fábulas. Para a verdade, eles desviarão os seus ouvidos, porque estão em busca daquilo que lhe apraz, estão em busca daquilo que pode, meus irmãos, de certa forma, dar um status social. De certa forma, meus irmãos, aquilo que pode preencher o seu coração de religiosidade. E desviarão os ouvidos da verdade. Deixarão de ouvir o Filho de Deus. Deixarão de ouvir o que as Escrituras têm a dizer, para dar ouvido às fábulas profanas, para dar ouvidos ao que os profetas, ao que os homens deste século têm a dizer. Darão mais ouvido às coisas novas que aparecem. Darão mais ouvidos o que o profeta teve de revelação, de sonho, e desviarão os ouvidos da verdade. Não, porque se o profeta sonhou com 7 dias da semana, é porque nós temos que fazer a campanha dos 7 dias da semana. Não, porque se o profeta sonhou com candelabro, nós temos que fazer a campanha do candelabro. Não, porque se o profeta sonhou entrando numa tenda, nós temos que fazer a campanha da tenda. Não, porque se o profeta foi no inferno e viu gente lá, né, aí nós temos que orar para não ir para lá. É isso que os profetas fazem. Vivem através de sonhos. E acham que todo sonho é revelação. Se sonhar com a chuva, faz a campanha da chuva. E o povo, irmãos, desviando os ouvidos da verdade. Ouvindo as fábulas profanas. E nós temos, meus irmãos, que ouvir o que o Filho tem a dizer. Nem sempre, meus irmãos, para nós concluirmos, nem sempre, meus irmãos, a voz de Deus, ela vem nos trazendo elogios, como muitos pensam. Acham que a palavra de Deus é somente para elogiar o homem. Acham que somente a palavra de Deus, ela só vem para elogiar o homem. Não, porque nós somos homens ungidos.
Nós somos profetas de Deus, ungidos. Não porque nós somos a primeira igreja fundada. E muito, meus irmãos, pensa que a palavra de Deus é somente para elogiar o homem, para dizer que o homem, de certa forma, tem algum prestígio. Frequentemente, meus irmãos, Deus ele precisa nos repreender e ainda, meus irmãos, nos encorajar com a sua palavra. Qualquer que seja, meus irmãos, a mensagem de Deus, o importante é que nós estejamos atentos para escutar a palavra de Deus. Não apenas, meus irmãos, a estarmos prontos a escutar a palavra de Deus, mas também, meus irmãos, dispostos a nós colocarmos a palavra de Deus em prática. Colocar em prática, meus irmãos, o recado de Deus para a nossa vida, que é de nós se humilharmos, se debruçarmos no seu evangelho, se derramarmos em oração. É isso sim, meus irmãos, o recado de Deus para a nossa vida. Amém?